Olá, gente! Sejam bem-vindos ao nosso novo episódio do Delas pra Elas, com a doutora Bárbara Melão, que é doutora pela USP de São Paulo em Uro-Oncologia e Research Fellow do Memorial. É Memorial? Sloan Kettering. Não, só Memorial. Research Fellow do Memorial de Nova York. Bárbara, mais uma vez, muito obrigada por você estar aqui. Uma alegria estar aqui. E agora eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre... A gente estava falando no último episódio sobre tratamentos, formas de tratamento do câncer de próstata, que não só a cirurgia ou a radioterapia. Você falou de tratamento multimodal, de medicações, que antigamente tinham uma sobrevida curta, que hoje em dia você pode acrescentar anos e anos e anos no câncer que já é avançado, que não é só localmente avançado ou numa fase inicial, que você frisou várias vezes, lindamente, maravilhosamente, que o objetivo é rastreio para diagnosticar em fase inicial para mais de 90% de cura. Isso, exatamente. E aí, o que a gente pode falar? Porque as pessoas também morrem de medo, sabe, da quimioterapia, de cair cabelo, dos efeitos colaterais, de como é que vai ser? Ótima pergunta. Porque realmente o câncer de próstata avançado, que é aquele que a gente trata com terapia sistêmica, ele não é um pouco diferente dos outros tumores. O tumor de próstata, ele é hormônio dependente. Então, a gente muitas vezes não faz quimioterapia, a gente faz hormonioterapia, né? E o que é a hormonioterapia? Então, a gente tem que entender que a testosterona, que vamos lá chamar de hormônio do homem aqui, a gente tem na mulher também, mas vamos chamar aqui de hormônio do homem. Ela não causa câncer de próstata, então não existe essa associação, testosterona causar câncer de próstata. Mas, uma vez que o câncer está lá, e ele é avançado, o tratamento é a gente reduzir os valores de testosterona. Então a gente reduz a testosterona, isso chama-se castração. Então a gente reduz para níveis bem baixos, a gente bloqueia a produção de testosterona do homem. Por quê? Porque a testosterona, quando o câncer já está lá, ela é alimento daquele tumor. Então a hormonioterapia, a gente vai mexer com esse hormônio, vai abaixar a testosterona e bloquear. E hoje a gente tem novas medicações. Antes a gente só fazia isso, bloqueava a testosterona. Hoje, essas novas medicações que surgiram nessa última década, elas, né, a gente vai usar essa medicação para bloquear a testosterona, mas a gente vai adicionar o que a gente chama de intensificação de terapia, bloqueadores dos receptores da testosterona, porque o tumor de próstata, ele depende da testosterona, ele é hormônio dependente. Então, quando a gente bloqueia, ele vai tentando achar caminhos de produzir testosterona lá dentro do tumor, caminhos para poder escapar daquele tratamento que a gente está fazendo. Então, a gente bloqueia a testosterona e inibe aquele receptor justamente para tentar bloquear esses atalhos que o tumor acha para escapar do nosso tratamento. Então, isso que acrescentou muitos anos de vida. A quimioterapia, ela pode ser acrescentada a esse tratamento. Ela não é a base do tratamento, a base do tratamento são essas duas medicações, a combinação dessas duas medicações, mas quando a gente tem realmente algumas características de tumores mais agressivos ou de maior volume, a gente associa a quimioterapia como uma terceira medicação nesse tratamento. Mas ela até pode cair cabelo, mas ela não é o padrão. Então, a maior parte, mesmo que, né, o homem seja diagnosticado com câncer de próstata avançado, a quimioterapia não é o padrão, ela pode ser associada ao padrão que é a hormonioterapia. E agora, mulheres, câncer de mama, rastreio histórico, que a gente tem testes genéticos. Fala um pouquinho desse mundo de testes genéticos sobre o câncer da próstata. Olha, eu tenho que reconhecer que a mastologia, a mama está anos-luz à frente da próstata em relação aos testes genéticos. É claro que hoje a medicina molecular e a oncologia de precisão, ela tem evoluído de forma muito importante, de forma significativa. Então, a gente tem que entender que, na verdade, todo câncer ele tem origem genética. Então, como é que o câncer se forma? Vamos lá entender isso, para a gente entender os testes moleculares.
O câncer ele se forma, a oncogênese, né, a gênese, o surgimento do câncer é por uma mutação genética. Então é uma mutação genética que vai mudar o metabolismo daquela célula, fazer a célula proliferar e escapar do sistema imune. Então o sistema imune dá conta de recolher essas células mutadas na maior parte das vezes. Mas como essa célula escapa do sistema imune, a gente tem a oncogênese, o surgimento do câncer. Isso é igual na mama, no intestino, na próstata. E esse estudo molecular do tumor hoje também está muito presente no câncer de próstata. Então, esses pacientes com câncer de próstata avançado, é uma recomendação que todos sejam investigados para mutações. Por quê? Porque hoje a gente tem as terapias-alvo. Então, a gente tem terapias, no caso do câncer de próstata, em cenários mais avançados de doença, que vão tratar mutações específicas, como as mutações do gene de recombinação homóloga, o BRCA, o ATM, o CHEK2. A gente tem medicações que tratam, que é a imunoterapia, instabilidade de microsatélites, que são alterações moleculares vistas no estudo de imunistoquímica ou nos testes genéticos. Então, esses testes genéticos hoje fazem parte do tratamento do paciente com câncer de próstata avançado. E isso impacta quando a gente fala de mutações germinativas. Então, o que são mutações germinativas? São aquelas mutações que o paciente nasce com elas. A maior parte dos tumores são mutações que acontecem ao longo da vida e que vão gerar aquele tumor. São as mutações somáticas. Então, elas vão estar presentes só naquela célula tumoral. As mutações germinativas, nós nascemos com elas. Então, são herdadas. Toda vez que elas são herdadas, elas podem ser transmitidas, né? Então, isso são 10 a 15% dos casos. Mas a gente investiga, por quê? Isso tem impacto nas terapias sequenciais que eu vou usar no tratamento e tem impacto no rastreamento da minha prole. Então, se eu detecto uma mutação germinativa num paciente, eu tenho que investigar os filhos, a prole toda, a descendência dele, porque muda o rastreamento. Então, hoje é uma recomendação. Mutações BRCA, por exemplo, a gente tem que começar a testagem antes, aos 40 anos, o rastreamento. Tem mutações muito agressivas dos genes supressores tumorais. Os genes supressores tumorais, como o próprio nome diz, eles suprimem que o tumor aconteça. Então, essas mutações do TP53, por exemplo, do PTEN, do RB1, elas não vão aumentar o risco só de câncer de próstata, elas aumentam o risco de tumores em geral, de uma grande gama de tumores. Então, o rastreamento e o cuidado que eu tenho para esse paciente é diferente. Então, hoje, a medicina molecular, ela tem evoluído cada vez mais para a gente fazer um tratamento cada vez mais individualizado e preciso, tanto que chama oncologia de precisão. Gente, que máximo. Então, um exemplo, eu tenho um paciente de 48 anos que eu acabei de diagnosticar com câncer de próstata. Ele sempre fez o rastreio dele de forma generalizada para todos os exames de uma clínica de check-up e sempre vinha com o exame, o PSA normal e o toque normal. Até que um dia ele veio com o PSA aumentado, menos de 50 anos, com 3 e alguma coisinha. Mas ele tinha feito uma viagem onde ele pedalava mais de 7 km por dia. Então poderia estar associado a esse trauma. Colheu depois, tinha baixado pouco, fez uma ressonância e essa ressonância mostrou inflamação. Fez tratamento medicamentoso, abaixou, não para baixo, um pouco abaixo de 3, mas ainda continuou acima de 2. Passou um ano, ele tinha que ter voltado em 6 meses, passou um ano e voltou com PSA de quase 4. Aí, ao invés de deixar o toque, acreditar no toque da clínica de check-up, eu resolvi fazer o meu toque e sentia um nódulo. Encaminhei para a ressonância de novo e a ressonância veio com um nódulo com área de captação sugestiva. Foi feita a biópsia guiada por ressonância nessa área específica, até toda a próstata, e veio o ISUP2, 3+4. Esse paciente tem indicação de rastreio genético? Ele tem caso na família? Não. Porque hoje a gente sempre pergunta, tem caso de câncer de próstata na família? E hoje a gente sabe que câncer de próstata, mama, ovário, pâncreas, intestino, então todos esses tumores eles podem ter relação com câncer de próstata. Então,
se você perguntar se só tem câncer de próstata na família, hoje é pouco. Você tem que rastrear o resto. Mas se ele não tem caso de câncer na família, em teoria, não. Ele não tem indicação de teste genético. A não ser que venha outras alterações no intraductal, na próstata, na biópsia. Então, tem outras características. Mas, em teoria, não precisa. Esse paciente, né, 48 anos, é um paciente jovem, né? Eu sempre falo, o PSA, ele não é específico de câncer de próstata. Isso é importante, né? Uma ótima observação. Ele chama antígeno prostático específico, porque ele é específico da próstata. Ele não é específico de câncer de próstata. Então, ele pode alterar por inflamação, por infecção, por atrofia prostática. Então, ele altera por diversas situações. Mas, até próstatas grandes, né? Com a hiperplasia. Sim, próstatas maiores produzem mais PSA. E é para isso que a gente tem alguns refinamentos dele, como, por exemplo, PSA livre total, densidade do PSA, que é quanto cada grama de próstata produz. Então a gente tenta minimizar o efeito dessas outras variáveis que podem estar interferindo na nossa avaliação do resultado. Então a próstata de 100 gramas produz mais PSA do que a próstata de 20, né? E aí a densidade consegue nos dar uma ideia melhor de quanto cada grama está produzindo para a gente ter esse dimensionamento. Então, em teoria, o paciente não precisa colher teste genético, mas com certeza precisa tratar. Ótimo. E existem testes genéticos também do próprio material. São 2 tipos de teste genético, isso é muito importante. Então, o teste genético germinativo, que é aquele que a mutação eu vou nascer com aquela mutação, ela está presente em todas as células, ou seja, se está presente em todas as células, eu posso colher sangue e achar lá, posso colher saliva e achar lá. Então, são mutações mais fáceis de serem pesquisadas. Agora, as mutações somáticas, que são a maior parte delas, que são aquelas que acontecem ao longo da vida, elas não estão presentes nas outras células do corpo, só na célula do tumor. Então, a gente precisa pesquisar no tumor, seja no produto de biópsia, seja na próstata que a gente faz a cirurgia e retira a próstata. Então, não tem como pesquisar no sangue, as células do sangue não vão ter as mutações. E a gente tem que entender que esse processo tumoral, ele é dinâmico. Então, a célula está sempre proliferando, vão surgindo novas mutações, vão acumulando mutações. Então, às vezes a gente acha uma mutação aqui, mas ao longo do curso da doença surgem outras e outras podem estar desencadeando resistência ao tratamento ou recorrência. E algumas vezes a gente tem que rebiopsiar e pesquisar de novo, porque não é estático o processo, ele é sempre dinâmico. Agora é uma pergunta mesmo, para minha pessoa. Porque eu conversei com o João sobre esse paciente. O João acha que teria que testar esse paciente, por ele ser muito jovem. E, principalmente, também depois do produto da cirurgia, fazer o teste para avaliar a alteração, porque, teoricamente, teria pior prognóstico. Então, isso... E teoricamente, se depois que ele tiver recidiva, você for avaliar... essa peça, ela pode já não estar eficaz para você poder fazer essa avaliação genética. O paciente jovem, pode ser um câncer esporádico. Se ele não tem nenhum caso na família, é o mais provável. Tem problema colher? Não, mas não vai ter impacto nenhum no tratamento dele agora. Essa questão da checagem realmente é importante, porque a gente testar na peça, a gente sabe que uma peça conservada, depois de algum tempo de conservação, a gente diminui a chance de detectar a mutação. Então a gente pode detectar e ver inconclusivo ou não conseguir encontrar. Mesmo assim, nada me diz que esse paciente vai recorrer depois. Então, mesmo que ele recorra muitos anos depois, muito pouco provável a doença ter o mesmo perfil de agora. Então, por isso que não faz tanto sentido eu pesquisar agora. Porque quando ele recorrer, que seja daqui a 5, 6 anos, eu vou ter que pesquisar na recorrência, que seja metastática, entendeu? Tem que biopsiar e o que está lá atrás, lembra, o processo é dinâmico. Já passou, muito provavelmente não vai refletir o que eu tenho agora. Então, assim, realmente não existe essa recomendação, porque as recorrências, elas podem ser muito tardias, 8, 10, 15 anos. É aquele paciente que a gente não dá alta, a não ser que seja um baixíssimo risco, que hoje em dia a gente não acompanha. Então, em teoria, não teria indicação, nem do teste germinativo, nem do teste somático. Mas ele é novo. Mas a gente é para diagnosticar quando é jovem mesmo. A gente acaba diagnosticando menos, por quê? Porque a maior parte dos homens que procuram rastreio são mais velhos. E aí, agora voltando para o nosso podcast,
E os pacientes idosos que chegam com um pedido de PSA solicitado pelo cardiologista de 80 anos, 80 e poucos anos? Esses são casos mais complicados, né? Porque você não desindica e aí agora você que tem que lidar com aquele resultado. Então, os guidelines deixam isso claro, né? As recomendações são: paciente com expectativa de vida menor do que 10 anos, a gente não deve testar. Hoje em dia a gente tem senhores de 80 anos melhores do que eu, né? Mais ativos, realmente, né? Sem comorbidades ou com comorbidades muito bem controladas. Mas a gente sabe que quanto mais velho, menor o impacto que eu vou ter do rastreamento. Então talvez eu vou acabar... você tenha mais impacto do tratamento. Exatamente, é exatamente isso. Eu vou fazer o que a gente chama de overdiagnosis, vou diagnosticar mais do que eu preciso, tratar com morbidade, com consequência para a qualidade de vida daquele paciente, e ele muito provavelmente não morreria disso, não teria consequência desse câncer de próstata. Então a gente tem que ter consciência na hora de pedir. Não vai pedir até o último ano de vida, né? Então, aquele paciente que já tem outras comorbidades importantes, um risco cardiovascular alto, eu sempre deixo claro com o paciente: próstata é o que mais dá trabalho depois dos 50 anos, mas o que mais mata é coração. Então, continua, né? Aquele paciente que está muito preocupado com a próstata, e aí, hipertenso, diabético, dislipidêmico, não cuida de nada disso, sedentário, obeso, não vai morrer da próstata. Muito provavelmente vai morrer de alguma causa cardiovascular. Então, assim, a próstata também não é o centro de tudo. Então, tem que ter muito discernimento, né? Acho que a gente vê menos isso no Brasil do que em outros lugares, em que o rastreamento é feito por médico de atenção primária, né? Ou outras especialidades. Mas aqui eles colocam tudo no mesmo: vai colher sangue, colhe tudo. Mas tem que ter esse discernimento, ver se realmente precisa colher. Em teoria, o que a gente tem? Paciente com mais de 75 anos, menos de 3 PSA, esquece a próstata. Não faz PSA, nem colhe mais. Provavelmente não vai morrer disso. Você falou sobre, aqui no Brasil, teoricamente, quem faz o rastreio é o urologista. E eu que peguei uma paciente de 88 anos que veio para avaliar uma incontinência urinária, mas ela tem um médico... Qual é a especialidade? Não é medicina do estilo de vida, mas que faz preventivo, medicina preventiva. Que ele pediu um PSA. Pra ela? Pediu aldolase e enolase. Eu acho que foi tudo num copia e cola, né? Foi tudo num copia e cola, e onde eu quis saber para que servia a aldolase e a enolase. Ela, não, eu pergunto pra ele, eu falei: então pergunta, e na próxima consulta eu vou com você, porque eu tô louca pra saber. É assim, até pra população, né? Mulher não tem próstata, então próstata é um órgão exclusivo dos homens. O urologista trata a mulher, né? Então, o urologista, ele é médico das vias urinárias, então vias urinárias, rim, bexiga, uretero, uretro, tem homem e mulher, então a gente trata homens e mulheres, mas a gente trata o sistema reprodutor masculino. A próstata faz parte do sistema reprodutor masculino, e aí a gente só tem isso no homem mesmo. Amém. E agora eu queria te perguntar, eu queria deixar para um novo episódio, mas sobre o papel da mulher na urologia. Como é que você vê o papel da mulher na urologia, ainda mais você sendo jovem, bonita e uroncologista? Muito obrigada, minha amiga. Eu acho que assim, a gente tem hoje como a especialidade, tem menos mulheres, né? Somos 2,5% dentro de um universo. Mas já somos muitas hoje em dia, porque antes era muito pouco. Quando eu formei, quando você formou, a gente formou, era 0,5%. Não tinha, era 60, 70 que eu sabia. Hoje nós somos mais de 300, mas mesmo assim, dentro de 7 mil homens. Então eu acho que aqui, né, a gente tem uma busca maior pela especialidade, isso tem crescido, é muito importante. Claro que vão ter pacientes que não se sentem confortáveis em serem atendidos por mulheres, do mesmo jeito que tem mulheres que não se sentem confortáveis com homens. Isso, né, isso não é um tabu, é uma questão de respeito da escolha de cada um. Mas tem muitos, eu sou de Manaus, né, quer dizer, eu não sou de Manaus, mas eu trabalho lá hoje, e eu tinha paciente que saía de Manaus para consultar com um urologista em São Paulo, porque ele falou que nunca ia ser tocado por um homem.
Então, do mesmo jeito, tem o outro lado. E a mulher dele que me encontrou, né? A esposa dele me encontrou agora, pronto, parou a viagem. Muito consciente, e agora a gente acompanha lá. Então, tem os dois lados da moeda. É importante a gente ocupar esse espaço. Muitos pacientes falam para mim, nossa, realmente, mulher é muito mais de forma dedicada, muito mais atenciosa. Então, sempre, eu acho que hoje a gente vê pela qualidade técnica. Pela questão da afinidade. Então, hoje, eu trabalho no consultório privado e no hospital eu só atendo uro-oncologia, né? E a gente sabe que a grande parte é próstata. A gente tem rim, a gente tem bexiga, mas o dia a dia é próstata, né? E sou muito feliz pela escolha da minha especialidade. Acho que é uma especialidade que precisava mesmo de mulheres. E eu tento captar mais orquídeas, né? Como são conhecidas as urologistas do Brasil, para ocupar esse espaço que sempre foi totalmente masculino. E o que você pode falar para essas orquídeas mais novas que estão na residência, que têm medo do preconceito do homem, propriamente dito, do paciente, sobre o universo da uro-oncologia? Eu acho que não é focar nisso. Até quando eu escolhi a especialidade, eu nunca parei para pensar nisso. Eu parei para pensar nisso quando a primeira vez que eu fui questionada sobre isso. Foi a especialidade que eu gostei lá na faculdade, decidi fazer e eu não conhecia nenhuma mulher urologista e nem parei para pensar nisso. Então, eu acho que quando a gente gosta, quando a gente se dedica, a gente acha nossos caminhos. Os pacientes oncológicos, né, hoje eu coordeno um centro oncológico em Manaus. Realmente são pacientes carentes de atenção, muitas vezes. É um atendimento multidisciplinar. Eu acho que, queira ou não, o toque feminino ajuda nesse processo. Então, a gente, de alguma forma, realmente tem mais atenção. Eu falo que cada paciente é um show, cada paciente é uma história. Eu aprendo com cada um deles e a gente se doa muito. Eu acho que a mulher se doa mais, de alguma forma. E paciente oncológico é uma doação constante, uma doação diária. A gente doa para cada paciente, comemora cada vitória. E eu até me emociono porque realmente eu me achei na área. Gente, eu vou encerrar por aqui esse episódio. A gente vai voltar para mais um episódio com a doutora Bárbara Melão, urologista, uro-oncologista, tá? Se vocês estão gostando desse conteúdo, não deixem de seguir o canal, ativar o sininho, deixar o seu like. E se tiverem qualquer dúvida, podem mandar que a gente vai responder. Um beijo, até o próximo episódio.